Matheus Quaresma, Dr. Pi, como você analisa que fica à esquerda após o Boulos ter ficado em terceiro lugar em São Paulo, perdendo para as abstenções? Quem é o substituto do Lula? Vale lembrar, eu tinha cantado essa bola quando teve o primeiro turno e o Marçal saiu, que eu falei, o Boulos só cresce se ele pegar os indecisos. E, enfim, não rolou, porque seria muito difícil, seria impossível. Não tem substituto pro Lula, não tem, é que nem o Link fala, né, do Quadrinhos da Sarjeta, né, o Link fala, quando o Lula morrer nós estamos fodidos, e quem não gosta do Lula vai sentir falta dele, quando isso acontecer. E olha, a análise da esquerda, eu tinha comentado, agora todo mundo é analista da esquerda, né, todo mundo é analista, todo mundo não sei o quê, então eu me sinto um pouco desqualificado para poder fazer esse tipo de análise, mas tem uma coisa que eu vejo que menos pessoas estão falando, não estou dizendo que ninguém está falando, mas menos pessoas estão falando e talvez estejam jogando menos o peso nisso. Porque eu vi, na internet em geral, né, o pessoal falando muito de que a esquerda tem que voltar para a base, a esquerda tem que radicalizar, porque aí a gente vai conquistar mais pessoas, porque a direita radicalizou e é por isso que ela fez sucesso. Então se a esquerda radicalizar, ela vai fazer sucesso. Vocês estão malucos, velho. Que é isso? A direita não ganhou, não fez sucesso porque radicalizou. Ela fez sucesso porque ela arrumou um discurso extremamente sedutor que radicalizou pessoas que já estavam propensas à radicalização e outras que acabaram caindo nesse discurso, inclusive por efeito manada. Aquele efeito de tipo, porra, todo mundo dos meus amigos é assim, pensa assim, então eu vou pensar também. Você acaba influenciando aquelas pessoas meio indecisas, tal, não sei o quê, por grupos. Então, foi isso. Você radicalizar para a esquerda não vai conquistar absolutamente ninguém, quer dizer, vai conquistar a meia dúzia que já foi conquistada, sabe? Não foi o radicalismo que fez as pessoas... Tem um pouco a questão do antissistema, né? É contra tudo que tá aí, é contra isso daí. Se você for radicalizar para a esquerda usando esse discurso, é possível que você consiga angariar pessoas assim, né? É contra tudo que tá aí, é não sei o quê. Só que dificilmente você vai conseguir engajar essas pessoas numa pauta que seja de uma esquerda mais radical. Acho pouco provável. Tirando quem já foi engajado, né? Mas não adianta. São linhas de pensamento diferentes e que as atitudes não podem ser iguais, espelhadas. Não existe isso, não é assim que vai funcionar. Aí os outros falando que, não, tem que voltar pra base. Eu falei, tá bom, tem que voltar pra base como? E aí eu comentei no Blue Sky isso. Eu falei, o grande problema hoje da esquerda é que ela foi demonizada de uma forma que ela virou o bicho-papão. E o que você tem hoje é pânico moral. E esse pânico moral é que faz as pessoas não votar, várias pessoas não votarem na esquerda. Ponto. Você pode dizer que o Haddad tá fazendo a economia do Brasil melhorar, a pessoa não vai ouvir. Você pode dizer que você tá precarizado não tendo CLT e que, portanto, você deveria lutar mais pelos seus direitos. Você pode falar tudo isso, a pessoa pode até concordar com você. Se vier no WhatsApp dela um discurso de alguém manipulado lá e depois falando que a esquerda quer transformar seu filho em travesti, esta pessoa vai votar no candidato da direita. Ou no qualquer candidato que seja contrário a isso. Não adianta. E veja, eu não estou falando que não é para falar de pautas identitárias. Veja bem, eu não estou aqui criticando identitarismo nem nada. Eu acho que isso daí, inclusive, o próprio termo identitarismo eu não concordo muito. Eu acho que não é por aí que a coisa tem que ir, não. Tem que falar sim, tem que lutar pelo direito sim, etc. Eu estou falando que é o que teria que ser feito para melhorar o engajamento e conseguir dar uma chance de voto para a esquerda. O que precisa ser feito é limpar a barra da esquerda no que diz respeito a esse bicho-papão que foi criado em relação a ela. É isso. Entendeu? E é pânico moral. Você tem que desfazer o pânico moral. Como que faz? Não tenho a menor ideia. E como desfazer esse pânico moral sem soltar a mão daquelas pessoas que são marginalizadas e que precisam de apoio, mais difícil ainda. Mas tem que ter um jeito de fazer. Tem que ter algum jeito de fazer. Então, eu acredito que a pauta econômica, por exemplo, de o lance que o Lula falou lá da picanha, da cerveja e tal, esse discurso vai pegar cada vez menos. Cada vez menos as pessoas vão estar realmente sensibilizadas com essa questão de dinheiro no bolso e não sei o quê, e mais vão estar sensualizadas
mais vão estar sensibilizadas com esse discurso moralista, né? Não, porque veja bem, mas as pautas cristãs e não o aborto e o caramba quatro, sabe? Tipo, as pessoas vão estar cada vez mais mobilizadas com isso. E tô falando das pessoas, é óbvio que eu tô generalizando, mas uma quantidade grande o suficiente para decidir eleição. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Então é isso. Eu acho que esse é o grande ponto. E esse é o grande nó que a esquerda tecnicamente precisa desfazer. E aí eu até comentei no Blue Sky quando eu falei isso, que é uma missão tão difícil que praticamente o que teria que ter é um Steve Bannon de esquerda, né? Teria que ter um Steve Bannon de esquerda que coordenasse uma campanha, porque esse neoconservadorismo Olavete, que ficou conhecido aqui no Brasil, mas que a gente pode estender para um neoconservadorismo mundial ali, né, que foi na figura do Steve Bannon, ele foi coordenado, ele foi estruturado, né? Tanto é que ele engoliu a direita moderada e ele se espalhou por uma coordenação interna. Cara, talvez não desse pra fazer uma coisa nesse nível, mas teria que ter um Steve Bannon de esquerda, cara. Alguém que organizasse, pusesse a organização na bagaça, criasse uma linha de discurso e fizesse essa linha de discurso sem abrir mão das pautas das minorias, mas eliminando esse pânico moral, sabe? Tipo, não, a gente não quer fazer seu filho virar travesti, a gente quer que, caso o seu filho se descubra travesti, no caso transexual, enfim, que ele seja aceito. Nós não queremos que ele vire, né? A gente tá dizendo só que, se ele for, não é você nem eu que vão mudar esse fato, entendeu? Essa que é a grande questão. E essa maneira de abordar as coisas precisa ser feita de maneira organizada. Por quê? Porque não vivemos numa massa homogênea de pessoas. Não tem homogeneidade. E como hoje a gente tá num ambiente em que todo mundo tem um celular e filma e tal, você pode ter todo um discursinho montadinho, não sei o quê, pra falar, não, a gente quer isso, quer aquilo, paz é amor, papapá, eu sou um bolo, tal, blá, blá, blá. Você pode fazer toda essa parte bonitinha, toda esquadrinhadinha. Se tiver uma filmagem de uma pessoa na universidade que fez não sei o que, aquela cantora lá que era professora também que mostrou a bunda e tal, se tiver uma, pronto, aquilo lá vai ser compartilhado, todo o discursinho do eu sou um bolo acabou, entendeu? E mais ninguém vai querer saber. Agora, não tem como controlar uma ou outra pessoa de tomar uma atitude intempestiva. Não dá pra controlar, não dá, entendeu? Eu vi praticamente todos os influenciadores que eu acompanho, que são de esquerda, dizendo que a atitude da tal, acho que é Tertuliana, aquela moça lá, foi contraproducente, porque mantém uma ideia hipersexualizada de transexuais, porque, enfim, uma série de críticas ali que foram feitas a ela que não são, assim, não foram contrárias ao ato em si. Só fizeram uma análise dizendo que aquele ato foi contraproducente. Que, sei lá, que Erika Hilton tenta lutar contra isso, por exemplo, e o que a moça fez foi justamente o contrário, foi reforçar estereótipos. Então, na prática, não tem como você controlar cada indivíduo que vá fazer alguma coisa assim, entendeu? Então, não adianta, né? Pessoas fazem merda, independente a que grupo elas pertençam. Entendeu? Independente ao grupo que elas pertençam. Então, você tem que montar um esquema de propaganda, enfim, de penetração no público, que leve isso em conta, que saiba driblar estas situações. Quando a direita, por exemplo, estava se organizando com relação a isso, e ela estava naquele caminho de englobar, de, na verdade, de tirar o público dos liberais progressistas, né, ou seja, da direita moderada, quando eles estavam nesse processo, vários deles fizeram merda. Sempre tinha aí uma coisa ou outra de alguém fazendo bosta. Só que eles sabiam lidar muito bem com estas situações, a gestão de crise deles era incrível e ninguém pegava esses exemplos como o todo. Só falava, não, aquilo lá é um cara que é um bosta, não vamos estragar a ideia geral por causa de uma maçã podre no meio da cesta, entendeu? A mesma coisa não acontece com a esquerda. Com a esquerda, o que acontece é uma generalização. Se acontece alguma coisinha ali feita por um indivíduo, de repente é tudo assim, é culpa do Paulo Freire, é não sei o que lá, entendeu? É ditadura gaysista. Então, eu acho que esse que é o grande ponto que precisa ser feito. Quem vai fazer? Não sei. Eu vou fazer? Não vou. Não sei quem faz. É muito fácil pra mim, na minha cadeira, ficar falando as coisas que, não, deveria ser isso, deveria ser aquilo. Até porque não tenho estudo na área, não sou cientista político, não sou um grande articulista, na verdade, não sou nenhum articulista, né? Mas enfim, não sou porra nenhuma. Agora, não tem sucessor pro Lula. Não tem. E assim, não vai ter. Até 2026 não vai ter. Se o Lula se candidatar para reeleição, eu nunca acreditei muito nisso, mas caso ele se candidate para reeleição e ganhe, né?
Aí você tem mais 4 anos ali, apesar de que eu acho que se o Lula ganhar uma reeleição, ele vai bidenzar, né? Ele vai dar uma de Joe Biden, num 4º mandato, no caso do Lula, né? Então eu preferiria muito que um governo mais de esquerda fosse eleito depois, em 2026, mas não vai ter. Não tem. A gente teria que ficar feliz se fosse um Geraldo Alckmin da vida, tá ligado? Que é o vice-presidente agora. Já seria de bom grado, de bom tamanho isso, entendeu? Aliás, seria uma cartada bem interessante. Seria uma cartada bem interessante, né? Fazer o esquema, né, Biden-Kamala, assim, né? Mas, no caso, o Alckmin não seria exatamente uma Kamala, né? Mas eu acho que seria uma pegada bem interessante, porque o Alckmin tem uma rejeição muito menor que o Lula, é bem mais jovem que o Lula, enfim, eu acho que daria. E aí, obviamente, o Alckmin sempre foi, né, de uma direita moderada ali. Ele deu uma esquerdizada boa, né, durante aí esse processo dele de transferência do PSDB pro PSB e tal, e virar vice do Lula. Então, eu acho que a gente poderia ver uma continuação do governo Lula ali com o Geraldo Alckmin ali, daquela maneira, sem um pânico moral tão grande. Eu acho que o pânico moral de tipo, ah, meu Deus, o Lula, que não sei o que, é um clone do Lula, que ele vai... Não sei o que. Eu acho que esse pânico moral do Lula ia se dissipar na figura do Geraldo Alckmin, talvez, né? As pessoas não... O Geraldo Alckmin não tem uma pecha tão grande assim de alguém que vai fazer um grande esquerdismo, um grande não sei o que, entendeu? Mesmo que ele faça. Eu acho pouco provável, mas digamos que o Alckmin resolva tomar alguma atitude, tipicamente considerada de esquerda, Eu gosto de pensar nas pautas ambientais, vamos dizer que o Alckmin resolve efetivamente, sei lá, aumentar a penalidade dos grileiros. Se o Lula faz isso, fica parecendo que, não, mas veja bem, porque esses ambientalistas, os caras abraçam a árvore, estão querendo não sei o quê, estão querendo limitar o agro, estão querendo ser das contas. Talvez o Alckmin fazendo a mesma atitude soaria como assim, não, mas é só os bandidos, são os bandidos que ele tá querendo penalizar, não é o agricultor, não é isso aqui. Sabe? Porque a maneira como a pessoa entende o discurso depende de quem tá falando também. Mesmo que as palavras sejam as mesmas. Infelizmente. Entendeu? Eu posso ficar aqui falando um monte de coisas que um monte de pessoas vai discordar. Às vezes um outro influenciador com quem vocês têm mais simpatia fala a mesma coisa com as mesmas palavras, aí você concorda, né? Eu vi isso acontecer aqui no meu canal em várias situações, entendeu? Por exemplo, eu vi acontecer naquela época de não vou dizer na época de perseguição, mas um pouco antes da pandemia. Às vezes eu falava coisas aqui no canal que o pessoal discordava, o Átila falava a mesmíssima coisa, muitas vezes com as mesmas palavras, e o pessoal aplaudia. Eu não lembrava... a fosfetanolamina foi um bom exemplo disso. Fosfetanolamina foi um ótimo exemplo. Que, inclusive, eu combinava com ele. A gente combinava, às vezes, dele fazer um vídeo mais curto pro Nerdologia e eu fazer um vídeo mais longo pro meu canal. Às vezes a gente até soltava em períodos parecidos e tal. E, no fim das contas, eu falava a mesma coisa, o Átila falava a mesma coisa, eu ganhava rage de uma galera que, quando era o Átila falando a mesma coisa, não recebia esse rage. Muito pelo contrário, a pessoa falava, não, é verdade, não sei o quê. Por quê? Porque a simpatia que o ouvinte sente por quem tá falando vai influenciar na maneira como ela vai aceitar ou receber aquela opinião que tá sendo dita, entendeu? Ou aquele posicionamento, ou aquela informação, não precisa necessariamente ser uma opinião. Então, quem está falando é relevante. Então, se o Alckmin tivesse tomado as mesmíssimas atitudes que o Lula tomou durante todo o governo, provavelmente não ia ter edital do Estadão, gente reclamando na Folha, influenciador da Jovem Pan falando bosta, provavelmente ia ser uma coisa muito mais light, mas muito mais light, por causa do tipo de opinião pública em geral que as pessoas têm em relação ao Alckmin, entendeu? Então acho que eu respondi, né? Nossa, demorei pra caralho.